Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é importante em todos os nichos de trabalhos que a gente pode ver aí no nosso comércio aí e tudo mais. É a questão de nunca deixar de aprender, nunca é tarde para se aprender alguma coisa. Na maioria das vezes a gente fica pensando quando é jovem, né, Matheus? Que vai deixando assim passar as coisas, que tu vai aprender depois e tal. E tu tá aí ainda com aquele mesmo pensamento de quando tu tinha 20 anos, 17 anos, de buscar alguma coisa, mas tu nunca busca. E isso é muito importante, não deixar de aprender a cada momento ao longo da vida. Eu conversei com um cliente agora, pouco tempo atrás ali, que ele disse pra mim que a ideia dele é seguir na manutenção e se especializar naquilo ali. Eu tenho um reflexo muito grande nisso do meu falecido pai, que fez mecânica já com seus 50 e lá vai pedrada, quase 60 anos. Fez aí um curso de 2 anos para se profissionalizar ali na parte da mecânica, porque ele não tinha o canudo. Trabalhou a vida inteira com mecânica, não tinha o canudo. E no final das contas, pessoal, é bem importante a gente entender que a gente nunca pode parar de aprender. E isso é um dos principais problemas da humanidade. E aí o camarada é um CEO, tá há tantos anos na empresa e no final das contas fica lá e acha que não precisa aprender mais nada. A vida é um aprendizado por si só. Tu leva a vida inteira para aprender muita coisa e tu aprende 1%, menos de 1% do que existe para saber no mundo. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso e aprender o tempo inteiro. Aqui, né, Gu, a gente aprende o tempo inteiro com os clientes. Tá certo que a gente produz conteúdo para vocês, mas na maioria das vezes a gente acaba aprendendo coisas novas ali. Quer seja com os clientes em si que fizeram coisas que apresentam pra gente, que a gente vê que é um negócio legal, quer sejam coisas que a gente analisa junto com o cliente na imagem e a gente tira as dúvidas e na mesma tirada de dúvidas com o cliente a gente aprende com isso. Então nós temos que levar em consideração que a todo momento nós estamos aprendendo. A partir do momento que a gente toma essa ideia para nós de que a todo momento a gente está aprendendo e deve aprender, a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente. A ideia de que a gente tem que aprender a todo momento tem tudo a ver com isso que a gente faz aqui na Casa da Betoneira e com a manutenção de vocês, do pessoal que faz manutenção aí. Quando tu tá aprendendo o tempo inteiro e tu te bota naquela posição de aprendizado, tu consegue tratar melhor o teu cliente, tu consegue tratar bem o teu concorrente também, que de certa forma tá ali pra te ajudar. Logicamente que a gente tem mercado pra todo mundo. Tu consegue tratar bem aquele pessoal que não conhece tanto quanto tu consegue tratar bem qualquer pessoa. Eu me lembro da história aquela do cara que tinha uma tornearia aqui perto, te lembra, Gu? E aí o cara entrou em contato com nós e passou uma foto do pinhão e eu disse, cara, me passa lá os dados da cremalheira, umas fotos da betoneira pra gente ver exatamente o que é. E na nossa região aqui existem pessoas que se denominam um torneiro e no fim das contas o cara trata mal as pessoas, porque ele acha que ele é torneiro, as pessoas estão aqui e ele tá aqui. E isso acontece muito em muita localidade. Vocês conhecem pessoas assim. E o cara no fim das contas foi extremamente agressivo, extremamente nojento, uma pessoa asquerosa, porque ele não quis passar aquilo que eu pedi pra ele, sendo que eu sei o que eu tô fazendo. Tô trabalhando aqui há mais de 20 anos com esse tipo de coisa. Então é muito importante isso. Fala, Gu. Eu lembro desse caso aí que ele só queria um pinhão de X dentes aí, não lembro se era 10, 9 dentes. Exato. E falou que ele se virava lá, que ele sabia. Então Exato. Qualquer coisa de 10 dentes pra ele lá, ele ia se virar. E é uma coisa que o cara é torneiro, mas no fim das contas ele não sabe que um pinhão não se encaixa. Não interessa se é 10 dentes. Se ele for 10 dentes num determinado diâmetro, ele vai ser diferente, não vai dar certo. Existe um passo. E outra coisa, pra nós existe uma marca, um modelo, um ano de fabricação para seguir. E ele foi extremamente mal educado, e nessas questões aí de ser mal educado demonstra justamente a ignorância da pessoa. Ela não quer aprender, ela não faz questão nenhuma de aprender, e como é feio, né, Gu? A gente vê esse tipo de coisa desse jeito. Quando a gente conversa com alguém que a gente imagina que saiba mais que nós, a gente trata de uma determinada maneira. Só que quando a gente imagina que aquela pessoa não sabe nada, a gente trata ela com uma diferença muito grande. A gente tem que aprender a não ser assim. E aprender a não ser assim tem a ver com a questão da humildade e do entendimento de que tu tá aprendendo todos os dias. Fala, Gu. E acontece muito comigo que eu vou atender clientes que aí de repente são torneiros. Eles ouvem a minha voz, sabem que é um gurizão, eles querem saber mais que eu, mas aí muitas vezes
eles não entendem. É isso aí, isso acontece muito. O Gustavo tem 20 anos. Claro, eu ajudo o Gustavo com isso, mas ele já se vira em muita coisa. E ele já se vira justamente porque ele tá aprendendo o tempo inteiro. Ele sabe que ele tem que aprender. E a gente não aprende só quando é novo, a gente aprende até quando é velho. O principal problema do velho, na minha concepção, é ser um velho que não quer aprender as coisas, que acha que não vai conseguir, que é melhor ficar do jeito que tá, estagnado. Isso existe muito hoje em dia. E não tô falando só das pessoas de idade, eu tô falando de jovens que acham que não precisam mais aprender. Então isso é muito importante, dar uma atenção para esse tipo de coisa. No final das contas, isso acontece muito, eu já sofri isso também, e as pessoas, por ver que a gente é novo, né? Eu sou muito novo, né? Eu sou super novo. O Gustavo tem 20, eu tenho 23. Eu tô com os meus 38 anos de idade e no fim das contas a gente sempre é tratado de uma certa maneira por aquelas pessoas mais velhas. Até com 38, 40 anos o cara não sente mais tanto, mas a gurizada sente muito. E o pessoal que quer trabalhar, que nem o Gustavo, às vezes enfrenta umas coisas assim que não é legal. Quando tu pensa que tu já aprendeu tudo que tu tinha pra aprender, que tu não consegue mais aprender nada com uma pessoa nova, o negócio tem que mudar. Tua cabeça tem que mudar. Todo mundo tem alguma coisa a agregar e a gente tem que ver isso. Tá certo que muitas vezes a gente vê certas coisas nos jovens hoje em dia que não faz muito sentido. O problema todo é ver isso em todos os jovens. Existem alguns jovens que não são assim. Espero ter ajudado a cada um de vocês com mais esse vídeo, que vocês tenham essa ideia de que a humildade faz toda a diferença, que a humildade é fundamental e que para aprender a gente só tem que se dispor todos os dias. Um abraço para cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.